Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer viver por essa fé? Essa fé que te surpreende. E uma fé que vai fazer você não esperar a sua resposta. Mas uma fé que vai fazer você viver na dependência de Deus. Isso é fé. Isso é você esperar naquilo que Deus tem para você. Naquilo que o Senhor pode fazer. Amém? Eu creio que Ele pode fazer coisas extraordinárias. Mas eu acho que esse texto que a Gi traz é muito especial para nós. A gente tem a nossa vontade, mas nós precisamos reconhecer que a vontade do Senhor é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos para o nosso tempo de meditar na palavra do Senhor, mas antes eu quero te dar uma dica. Nós estamos caminhando para o final do mês de fevereiro. Fevereiro termina no próximo sábado, certo? Sábado, dia 28 de fevereiro. É o mês mais curto do ano. Dia 1º é domingo que vem. E no mês de março nós vamos começar uma nova série de mensagens, que o tema vai ser um olhar de compaixão, um olhar de compaixão. A gente está falando de servir, de frutificar. Então nós vamos buscar a presença do Senhor para como nós podemos olhar para as pessoas como Jesus olhava. Lembra do texto que dizia que Jesus olhava para as multidões e tinha o quê? Compaixão delas. Nós vamos aprender um pouquinho com Jesus o que é ter compaixão das pessoas para que eles possam nos usar. Mas hoje nós vamos ter um outro tema, finalizando aí o que nós estamos vendo no mês de fevereiro. Semana passada eu falei um pouquinho sobre você chamado, as experiências do chamado, Moisés com aquela experiência dele no monte, como nós estamos vivendo as nossas experiências. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ações no chamado de Cristo. Algumas atitudes, algumas convicções que nós precisamos viver e desenvolver para que a gente possa de fato viver o chamado do Senhor, ou praticar isso, ou demonstrar isso com a nossa maneira de viver. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 17. Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Nós já vamos ler de começo já todo esse texto. Às vezes a gente lê por parte durante a mensagem, mas hoje nós vamos ler ele todo e vamos daí retornar e fazer essa aplicação no nosso coração aí, que o Espírito Santo possa falar conosco. Amém? Todo mundo já abriu aí, vai ser projetado aí para você também, Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, que estão em 4 barras, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Que Deus, o nosso Pai e Senhor, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que nos ajude, ou melhor, que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido.
Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com instruídos como não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ter acesso a essa palavra. E agora nós pedimos que o teu Santo Espírito possa com muita liberdade falar aos nossos corações. Que nenhuma distração, que nenhum ruído possa tirar o privilégio de nos abrirmos para que o teu Santo Espírito ministre em nós nessa noite. E assim nós oramos. Pedimos essa bênção do Senhor. E fazemos isso no precioso nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Interessante a gente olhar para isso, a gente conhece a história de Paulo, conhece o chamado de Paulo, a gente sabe que Paulo foi escolhido e por ele, por causa dele, é que o evangelho chegou até nós. Ele foi escolhido para ser esse grande mensageiro do Senhor, escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Todo mundo sabe a história de Paulo a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus aparece para ele, ele cai no chão e tem todo aquele movimento, fica cego e tal. Paulo foi escolhido pelo próprio Jesus para ser esse mensageiro. Ele foi o grande responsável por eu e você estarmos aqui nessa noite hoje. E ele sofreu muito. Ele sofreu perseguições, açoites, prisões, sofreu naufrágio, sofreu tantas coisas. E às vezes eu fico pensando, o que é que nós temos sofrido hoje? Porque nós fomos chamados por Deus para sermos esses mensageiros. Ou você não foi chamado? Você está aqui só para ouvir a mensagem, ir para casa e tudo acontecer do mesmo jeito. Todos nós fomos chamados para testemunhar do Senhor Jesus. Todos nós. Ele nos chamou e nos enviou. E a gente repete isso aqui. Você não está onde você está, você não vive onde você vive, você não mora onde você mora, você não trabalha onde você trabalha por acaso. Deus o chamou para que você esteja lá, para pertencer a Ele, para ser instrumento das mãos dEle. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a sofrer por Jesus, a sofrer por esse chamado, quanto Paulo sofreu? Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, rapaz, se eu olhar para a história de Paulo, será que eu aguentaria metade do que ele aguentou? Vamos baixar um pouquinho? 30%, 20%, 10%? Você já imaginou ser apedrejado? E perder a consciência? Ser dado como morto? Não é fácil. Será que eu e você aguentaríamos isso? Talvez, obrigado Fabrício, talvez o que viria à nossa mente é, não, Deus, isso não deve ser chamado de Deus, porque Deus não ia me fazer sofrer, Deus não ia querer que eu sofresse tanto assim. Imagina! Deve ser outra coisa. Paulo tinha uma convicção clara, plena. E o chamado de Deus para mim e para você também é para que a gente enfrente as nossas resistências. Para que a gente possa viver. Mas para que eu possa então compreender esse chamado, para que eu possa viver por esse chamado, existem algumas atitudes ou convicções que eu preciso assumir e ter. E a primeira delas tem a ver com pertencer. O apóstolo Paulo diz ali no versículo 6, vocês... estão esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. E o que é pertencer? Não precisa nem fazer uma grande consulta no vocabulário, no dicionário, né? Está muito claro essa palavra, todo mundo sabe o que é pertencer, não é? É ser propriedade de alguém. Quando uma coisa te pertence, você é dono daquilo. Se Paulo está dizendo, olha, vocês foram chamados para pertencer a Cristo. O que isso significa?
Pode falar, gente. Pode falar, não tem problema. Você que está na internet, aí escreve aí, depois a gente vai ver lá. O que significa pertencer a Cristo? Cristo é o nosso dono. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém, e dono faz o quê? Manda, não manda? Quem é dono manda, não manda? Eu tenho alguém que manda em mim. E eu, particularmente, tenho duas pessoas. Uma está aqui, presente. A outra também está aqui, presente. Mas uma você está vendo. Né? Diz que casamento é a união de duas pessoas. Uma que manda e a outra é o marido, né? É isso aí. Não o que obedece. Uma que manda e a outra é o marido. Desse jeito. Talvez seja até por isso que a gente se relaciona com Jesus nessa relação, né? Do noivo com a noiva e tal. Mas ali é o noivo que manda no negócio. Mas a gente tem que ter essa consciência de pertencer a Cristo. Isso tem que ser uma convicção do meu e do seu coração. Para eu viver esse chamado, para eu compreender e até estar disposto a sofrer se for necessário, eu preciso saber que quem manda em mim é Cristo. E esse movimento vai fazer com que eu possa encarar essas dificuldades. Se você olhar no versículo 1, ele diz assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Era muito comum naquela época o movimento da escravidão, ainda acontecia naturalmente. E todo escravo sabia que ele tinha um dono. E ele tinha que obedecer ao dono. E Paulo está dizendo: olha, vocês agora também foram chamados para terem um dono. Só que o seu dono é Jesus Cristo. Seu dono é aquele que morreu na cruz por você. Nenhum outro dono ia fazer isso. Você já imaginou um dono morrer pelo escravo? Um senhor da senzala, né? Vamos pensar assim, na nossa época aqui, quando a gente viveu isso. O escravo estava com dificuldade, e aí o cara fala assim: não, eu vou morrer, deixa meu escravo viver, eu vou morrer no lugar dele. Você acha que isso ia acontecer? Mas aquele que é o nosso Senhor, o nosso dono, ele morreu por nós. E ele venceu isso. E em gratidão e em reconhecimento nós temos que entender que ele nos chamou para sermos escravos ou para pertencermos a ele. E Paulo complementa ainda mais no versículo 7, dizendo: olha, vocês foram chamados para ser também povo santo, um povo separado. Cristo é o seu dono e ele santifica vocês, ou seja, ele separa vocês. A palavra santo significa isso, ser separado. Ele separa vocês para viver uma vida diferente, para você não mais ser o que você era antes. Ele leva você para viver de forma a ser guiada por ele. Quando somos escravos e somos santos, nós temos que compreender que a nossa vida não é mais aquela que a gente vivia. A gente não pode mais viver aquela dicotomia, você já me ouviu falando isso, aquela dicotomia do sacro e do profano. Quando eu estou na igreja, quando eu estou reunido com o povo de Deus, é tudo lindo, tudo bonito, mas quando eu saio e vou para o meu dia a dia, eu sou só mais um no meio das pessoas. Afinal de contas, a vida é assim, o mundo é assim, e se eu não ficar esperto, eu sou passado para trás. Você foi chamado para sofrer por Cristo, para compreender que você pertence a Cristo, e talvez você vai ter que sofrer sim lá. Porque você é separado, você vive agora pelo que o Espírito te guia. Você não vive mais por você mesmo. Quando a gente lê Gálatas capítulo 5, a gente vê que se a gente vive no Espírito, nós também devemos andar em Espírito. Ou seja, se você diz que o Espírito Santo vive em você, nós devemos então obedecer a Ele e viver da maneira que Ele deseja que a gente vive. Por isso eu pertenço a Cristo e por isso Cristo me santifica, porque Ele me separa agora para viver essa vida no Espírito. Na versão aqui da NVT, que é a que eu estou usando agora, o capítulo 5, versículo 25 de Gálatas diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Ele amplia esse entendimento do andemos também em Espírito para obedeça ao que o Espírito Santo está te dizendo, vá na direção do que o Espírito Santo te conduz em todas as áreas da sua vida. E naquela brincadeirinha que eu gosto de fazer com vocês, todas as áreas significa o quê?
todas as áreas. Tem alguma área da sua vida que o Espírito Santo não te guia? Está errado. No meu dinheiro ninguém mexe. No meu futuro ninguém mexe. Na minha família ninguém mexe. Nos meus projetos pessoais ninguém mexe. Eu sei o que eu estou fazendo. Dos meus filhos ninguém mexe. Existe alguma área na sua vida que não está totalmente sendo pertencente a Cristo? Está errado. Para viver o chamado, eu preciso viver para essa convicção, ter essa atitude de dizer, eu não sou mais eu mesmo. Eu sou agora de Cristo. Eu pertenço a outro. Antes eu era guiado por mim, pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelo pecado que habita em mim. Mas agora que eu sou de Cristo, que eu fui liberto, que eu fui chamado para ser santo, separado, agora eu vivo guiado pela presença dEle, não mais por mim mesmo. Você tem alguma área da sua vida que ainda não pertence a Cristo? Essa é a primeira reflexão que eu queria que você fizesse. Existe alguma área da sua vida que ainda não pertence a Cristo? É hora de você dizer assim, Senhor, eu quero abrir mão disso. Eu não quero mais viver essa dicotomia. Eu quero viver a unidade com o Espírito Santo do Senhor. Se eu digo que estou vivendo com o Senhor, que o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, eu preciso também agora viver, andar. Eu preciso seguir a direção que o Teu Espírito Santo está me dando em todas as áreas da minha vida. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Existe algo que precisa ser colocado? Deixa o Espírito Santo falar com você. Pergunte para Ele. Ele vai revelar. É Ele que convence a mim e a você do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou te mostrar o que precisa mudar. É o próprio Espírito Santo que habita em você que vai mostrar o que precisa mudar. Amém? Você crê nisso? Mas tem uma outra atitude, uma outra convicção que é destacada aqui nesse texto que eu quero trazer, que está no versículo 9 e também no versículo 13, que é servir e trabalhar. O versículo 9 diz assim, o Deus a quem sirva em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito do seu filho, aí vai dizendo que sabe que nunca se deixou de lembrar nas orações tal daquele povo. E o versículo 13 diz assim, quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, agora fui, mas meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais. Quando o Senhor Jesus me chama, Ele me chama de fato para servir. Ele me chama de fato para ser um trabalhador. A gente já repetiu isso aqui. Lembra que Jesus falou para os discípulos? A seara é grande, mas falta trabalhadores. E Deus tem colocado isso no meu coração, porque Deus está nos chamando e nos desafiando a sair da nossa zona de conforto. Está nos desafiando a ser trabalhadores. E não é porque a gente quer que vocês se envolvam nas coisas da igreja. A gente também quer isso, e a gente precisa disso. Porque esse é um primeiro passo para compreender o que é servir, o que é trabalhar para o Senhor Jesus. Agora, com esse nosso movimento da EBD pela manhã, nós precisamos de pessoas para se envolver. Pessoas para auxiliar no Ministério Infantil. Nós precisamos de pessoas para auxiliar na mídia lá. O Neudes está lá em cima, esperando alguém para dar o nome para ele. Não é, Neudes? Para poder servir. Alguém que ajuda a fazer o cafezinho, né? Que a Prisciele está aqui, que vai nos abençoar nesse movimento. A gente precisa de gente para se envolver, para servir. Você tem algo que você possa fazer? Talvez assim, pastor, eu não sei ainda o que eu posso fazer, mas eu tenho tempo. O que eu posso fazer nesse tempo? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso trabalhar? Interessante que Paulo traz aqui de uma maneira tão especial que ele fala assim, olha, eu desejo trabalhar. Meu desejo é estar perto de vocês. E se é um desejo, é algo que brota de uma ação muito intencional. Não é assim, ó, se eu passar por aí, se tiver alguma coisa para eu fazer, né? Se sobrar um tempinho. Era um desejo de Paulo. Desejo de servir. E por que ele tinha esse desejo? A gente pode observar lá no comecinho do versículo 9, que ele diz, o Deus a quem sirva em meu espírito.
É porque ele compreendeu que servir, que trabalhar, que oferecer do seu tempo, da sua disposição, ele de fato estava servindo a quem? A Deus. Não é o pastor, não é as pessoas, não eram aquelas pessoas, não eram as situações, era a Deus a quem ele serve. Por isso eu tenho esse desejo de estar no meio de vocês, por isso eu quero trabalhar no meio de vocês, por isso eu quero produzir algo, a fim de talvez colher algum fruto no meio de vocês. Quando a gente tem essa convicção, essa certeza, a gente parte para essa atitude de servir, porque eu estou servindo a Deus, fica mais fácil. Eu não fico olhando para saber se alguém merece ou não o meu serviço. Eu não vou servir porque lá tem o Fabrício lá na igreja, eu não gosto muito do Fabrício. Imagina, eu vou fazer algo para servir o Fabrício? De maneira nenhuma. No dia que fulano não estiver lá, daí eu vou. Aí eu sirvo. Aí eu faço alguma coisa. Meu querido, o que você faz é para Jesus, é para Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Jesus tem uma palavra muito dura para a gente. Ele diz assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não é nem assim. Às vezes fala assim, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha, né? É isso que a gente diz, né? Mas Jesus não diz assim. Se você não quer ajudar, você já está me atrapalhando. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Então eu e você precisamos voltar o nosso olhar e dizer, Senhor, eu preciso aprender a servir ao Senhor. Quando a gente olha para Colossenses, capítulo 3, tem 2 versos lá que ajudam a gente a compreender isso, 17 e 23. Tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando a graças por Ele. O 23 diz assim, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você não está aqui para servir ninguém que não seja o Senhor Jesus. Tudo que você fizer, e aqui é aquela brincadeirinha de novo, tudo é tudo. Você serve aqui, e aqui você aprende a servir, aprende a compreender que você está fazendo para Cristo, mas na hora que você for para casa, para fazer as suas coisas em casa, você está servindo a quem? A Cristo. A hora que você for para o seu trabalho, você está servindo a quem? A Cristo. Tudo o que você fizer, tudo, é para servir ao Senhor Jesus. O interessante é que quando eu aprendo isso e vivo por essa convicção e tenho esse direcionamento do Senhor Jesus, o resultado disso é que pode produzir fruto. E Paulo está dizendo, olha, eu quero trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais. Como eu tenho visto lá em outros gentios, em outros lugares que eu tenho frequentado e servido, eu tenho colhido esses frutos. E aqui não misture frutos espirituais que ele fala aqui com o fruto do Espírito. Isso é outra coisa. Frutos espirituais aqui quer dizer resultados práticos na vida de vocês. Resultados que vão mostrar, que vão fazer eu me orgulhar ou me satisfazer com essa entrega que eu estou dando a Cristo, porque isso é uma recompensa que a gente pode receber do Senhor. É ver as pessoas crescendo, amadurecendo, frutificando, tendo as suas vidas transformadas. E fruto espiritual ou frutos espirituais pode ser visto através de uma mudança de comportamento. Eu começo a ver agora que o pastor Gabriel antes era de um jeito, agora ele está mais bonitão, ele está melhor, ele está tendo atitudes melhores. Eu começo a olhar para as pessoas e ver que as pessoas estão sendo transformadas. Isso são frutos espirituais acontecendo, relacionamentos que vão sendo restaurados, frutos espirituais acontecendo, mudança de prioridade na atitude das pessoas, frutos espirituais acontecendo, desejando servir. As pessoas ao nosso redor e nós mesmos, vamos cada vez mais deixando de olhar para o que é terreno, para o que é passageiro, para aquilo que é efêmero, que acaba muito rápido, e nós começamos a focar naquilo que é eterno. E aí nós começamos a ver frutos espirituais acontecendo, porque eu desejei servir. E aqui cabe a segunda reflexão, que eu quero que você faça nessa noite. Quais são os frutos espirituais que você consegue ver? Não é nas outras pessoas, mas em você. Se você fizer uma avaliação sua, uma reflexão pessoal,
Quais frutos espirituais você tem produzido? Que transformação real? Que atitudes você tem demonstrado que de fato você pertence a Cristo? Lembra da primeira pergunta? Existe alguma área da sua vida que ainda não pertence a Cristo? E a segunda é: existe na sua vida evidências dessa transformação, de que Jesus vive em você, e de que você serve, e de que você pertence a Ele, através desses frutos espirituais, a sua maneira de agir, de pensar, de reagir, de falar, evidencia isso? Mais esse ponto para você refletir. Tem uma terceira atitude. É um bom sermão batista, tem 3 pontos, não é? Esse não é um bom sermão batista porque vai ter 4. Nós vamos ver a terceira agora. A terceira atitude ou a terceira convicção é encorajamento, é fortalecimento, é encorajar e fortalecer. Olha o que ele diz no versículo 11 e 12. 11 e 12 ele diz assim: desejo muito visitá-los a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los e também quero ser, ou melhor, encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado pela fé de vocês. Quando eu compreendo o chamado, quando eu entendo o que o Senhor Jesus quer de mim, eu preciso me colocar nessa posição de ser o encorajador e de fortalecer quem está perto de mim. Quantas vezes a gente caminha perto de pessoas que estão fragilizadas, com a sua fé fragilizada. Paulo também tinha esse desejo de compartilhar algo, não era só para servir, mas que esses frutos espirituais fossem também vistos e como resultado de um fortalecimento, de um encorajamento. Não é bom quando você está meio para baixo, quando você está meio desanimado, alguém que chega com você e diz assim: opa, peraí, eu estou contigo, eu quero te ajudar. Não esmorece não, não desanima não. Siga firme, nós vamos caminhar junto. A gente vai segurar esse fardo junto. Como é precioso isso, e o que isso tem a ver com a gente. Por que a gente faz isso? É porque nós somos movidos pela nossa fé. A minha fé precisa encorajar e fortalecer o nosso irmão. Olha o testemunho que a gente ouviu hoje, que a Gi trouxe. Uma fé que não desiste, uma fé que encoraja, que fortalece. Eu não sei o que vai ser o resultado lá depois, mas a minha fé vai me fortalecer e vai fortalecer o meu irmão. E é por isso que a gente vive essa comunhão. E é por isso que, como igreja, nós estimulamos que você não caminhe sozinho. Se você ouve por aí que dá para seguir a Jesus e viver a sua fé sozinho, é mentira. É mentira. A palavra de Deus nunca ensinou isso. A palavra de Deus sempre incentivou, e o Senhor Jesus, em especial no Novo Testamento, sempre incentivou nós vivemos em unidade, em comunidade. Senão Jesus não ia inventar esse negócio de igreja. Para quê? Porque a igreja não é esse prédio aqui. A igreja não é esse espaço físico. A igreja somos nós, cada um de nós em unidade, em vivência. Se isso não acontecer, como é que eu vou encorajar e ser encorajado? Se eu não participar, não me envolver, como é que eu vou encorajar e ser encorajado? Fortalecer ou ser fortalecido? Por isso que a gente estimula você. Sexta-feira nós tivemos o nosso reencontro, o recomeço oficial dos nossos pequenos grupos. Por isso que a gente incentiva você a viver num pequeno grupo. Porque nesse pequeno grupo você pode ter esse momento de compartilhar, de ser encorajado. Por isso que a gente incentiva você a fazer uma caminhada de vida discipular com alguém. Você tem alguém que está próximo de você, com quem você compartilha vida na vida, com quem você pede para orar com você, com quem você compartilha situações difíceis, ou alguém que você está disposto a ouvir e também fortalecer aquela pessoa, porque aquela pessoa vai compartilhar algo com você, um companheiro de caminhada, um companheiro de fé. Discipulado não é só aquele que a gente faz com aquele que acabou de se converter, com aquele que a gente está buscando para trazer para perto, porque a gente quer compartilhar o amor de Jesus. A vida discipular, ela também é vivenciada nesse uns aos outros
durante a nossa vida. E assim como a gente também incentiva você a vir para a escola bíblica, que agora começou presencialmente. Não tem desculpa mais do online. Está aqui, vem para cá. E assim como a gente diz que nós nunca vamos nos formar nessa escola bíblica, nós também nunca vamos estar dispensados dessa vida discipular, dessa caminhada discipular. Porque enquanto a gente viver, a gente vai ter necessidades que precisam ser compartilhadas. E quando eu falo necessidades, não são necessidades de recursos financeiros, são necessidades de contato, de relacionamento, necessidades emocionais. Talvez algumas vezes necessidades físicas também, de recursos também é verdade. Mas principalmente nesse fortalecimento e encorajamento mútuo. É isso que Paulo ensinava e vivia e compreendeu. É nisso que Paulo dedicou a vida dele. Sabe, não espere que alguém te procure. Quando Paulo fala assim, olha, eu desejo estar com vocês, eu desejo compartilhar, desejo encorajar e desejo ser encorajado, era uma atitude também intencional. Está se sentindo sozinho? Procure alguém. Nenhum de nós aqui tem uma bola de cristal ou tem, né? Pode acontecer. Mas nem sempre a gente tem uma revelação dizendo, estou olhando aqui, estou achando o Caleb meio triste. Caleb, tem uma palavra para você, vem falar comigo. Se o Caleb não me procurar, não abrir o coração, não falar, talvez eu nunca vou saber. E, infelizmente, algumas vezes o Caleb fala assim, estou aqui triste, ninguém me deu bola. Esse negócio de vir para a igreja não é bom. Aí a culpa é da igreja. Paulo fala, eu desejo estar. A minha dica para você é não caminhe sozinho, deseje caminhar com alguém. Está com uma dificuldade, procure alguém. Eu tenho certeza que esse alguém, se não puder te ajudar, vocês vão se unir e vão procurar ajuda juntos. A gente está aqui para isso. O meu papel como pastor é cuidar de vocês, mas talvez eu não consiga cuidar de todo mundo. E eu preciso saber, e nós precisamos saber. E eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Todos nós que estamos aqui temos o Espírito Santo dentro de nós. Sim ou não? Aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Deixa eu reforçar. Se você está aqui e não entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo ainda não habita em você. Mas ele quer habitar. Mas quem já entregou a vida para Jesus, já foi selado com o Espírito Santo. E tem toda a condição de caminhar com você, de compartilhar a vida com você, porque quem vai fazer isso é o próprio Espírito. Guiando em todas as direções. É isso que a gente leu aqui. Todas as direções precisam ser entregues ao Senhor Jesus. E esse compartilhar faz parte disso. Então, meu desafio para você é deseje isso. Entenda que cabe a você buscar, procurar. Não caminhe sozinho. Venha fazer parte, venha para um pequeno grupo, venha para a escola bíblica, venha para os nossos movimentos com a juventude, com as mulheres, com os homens. Isso tudo são ferramentas que a igreja oferece e que o Senhor Jesus nos dá para que a gente possa estimular essa mutualidade. Não caminhe sozinho. Então a terceira reflexão dessa noite é, você tem caminhado sozinho? Você está se sentindo sozinho? Procure alguém. Se abra o coração. Não fique amargurado, remoendo algo que o Espírito Santo não quer que isso aconteça no seu coração. Ele quer que você diga assim, olha, eu estou precisando de ajuda, alguém pode me ajudar? Talvez nessa noite, antes de sair daqui, você chegar perto de alguém e falar assim, olha, eu fui tocado hoje, eu estou precisando caminhar com alguém, você quer caminhar comigo? Você pode caminhar comigo? E se a pessoa disser que não pode, tá vendo? O pastor falou, agora o cara não quer caminhar comigo. Vai atrás de outro, filho. Deixa para lá aquele, vai atrás de outro. Um dia uma pessoa me procurou, um colega de caminhada, um colega de ministério, e disse assim, eu estou muito desapontado. Eu falei, por quê, querido? O que está acontecendo com você? A gente não vive aquilo que a gente ensina aqui.
porque eu sinto que não tem ninguém caminhando comigo. Aí eu falei assim, meu queridão, você falou com o cabo errado para reclamar. Porque se você está esperando alguém chegar perto de você, está errado. Você acredita que isso funciona? Ele disse, acredito. Eu falei, então cabe a você ir atrás de alguém. Se você acha que o teu líder tinha que estar junto de você, e não está, não tem problema. Vá você atrás de alguém, busque alguém, procure alguém. Se você acredita que essa caminhada discipular é importante, cabe a você começar isso. É isso que muitas vezes acontece. A gente reclama, mas a gente também não vive aquilo que a gente acredita. Por isso que a gente está falando de ações aqui desse chamado, de viver convicções. Se eu acredito, eu vou atrás. Eu desejo fazer. E eu desejo abrir meu coração, eu desejo caminhar com alguém. Para nessa troca, nessa mutualidade, crescer, me fortalecer e ser fortalecido e fortalecer o outro. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É melhor serem 2 do que 1. Não é isso que a palavra de Deus diz? Porque se um cai, o outro tropeça e cai do outro lado. Né? Passa por cima e vai embora e larga para trás. É isso? Não, tem alguém para te ajudar, te levantar. É verdade que algumas vezes você cai, um passa por cima e chuta, né? De escanteio, tipo a parábola do bom samaritano. Mas acalme seu coração, porque sempre vai ter alguém que vai ser o bom samaritano que o Senhor vai colocar perto de você. Mas cabe a você também ser o bom samaritano de alguém. Amém? Você crê nisso? Vamos para a nossa última, então, quarta atitude, quarta convicção, que eu quero compartilhar, é honra e dignidade. Nós precisamos compreender e viver. E o versículo que eu quero trazer é o versículo que é um dos mais conhecidos desse trecho, que é o 16. Paulo diz assim, olha, pois não me envergonho do evangelho, ou das boas novas, né, como é traduzido aqui, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Todos os que creem. Ele segue o texto. Eu não me envergonho. Não ter vergonha é você ter orgulho, você se orgulhar, olhar para aquilo com honra, entender que você é digno de fazer aquilo, ou aquilo te traz dignidade quando você cumpre aquele chamado. Essa ação e essa convicção precisa estar no meu e no seu evangelho. Eu preciso me orgulhar de ser um discípulo de Jesus. Eu preciso me orgulhar de viver essa nova vida, de ser um mensageiro que vai compartilhar o amor de Jesus. Eu não tenho que ter vergonha disso. Quantas vezes a gente muitas vezes é confrontado por alguém, eu falei vezes 2 vezes, né? Quantas vezes a gente às vezes fala 2 vezes a mesma coisa. Mas quantas vezes você tem a oportunidade de falar do evangelho, de compartilhar, dizer assim, não, eu sou um cristão. E às vezes você baixa a cabeça e fala, eu sou cristão. Hã? Não, cristão. Ah, por que isso? Por que você não enche o peito e fala assim, eu sou discípulo de Jesus? Não importa o que você pense, eu sou seguidor de Jesus. E eu quero compartilhar algo com você. Se você quiser, eu estou disposto. Interessante, você já parou para pensar que quando você conversa com outras pessoas, todas as outras religiões parecem que falam com tanto orgulho. Mas quem é discípulo de Jesus parece que tem medo de falar. Medo de ser rejeitado, medo de ser discriminado. Por quê? Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho daquilo que Cristo fez por mim, eu não me envergonho de ser mensageiro desse evangelho, de anunciar essas boas novas. Por isso que eu estou disposto a sofrer. Por isso que eu estou disposto a enfrentar o que for preciso. E sabe o que acontece? E sabe o que tira da gente essa vergonha? É você ter a plena convicção de quem você era sem Cristo e de quem você é agora com Cristo. Porque a sua vida tem que ter sido transformada. A ponto de talvez fazer como Paulo falou, ó, tudo que eu era antes, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo aquilo que representava algum motivo de orgulho para mim, hoje é tudo esterco. E a palavra é pesada mesmo, é esterco mesmo.
Porque o que Cristo fez na minha vida é o que de fato me dá orgulho. Eu não preciso me orgulhar de ser formado, de ser um profissional super renomado. Eu não tenho que me orgulhar de ter uma posição diferente, ou de ter estudado mais ou menos, ou de ganhar mais ou de ganhar menos. Eu preciso me orgulhar pelo que Cristo fez por mim. Isso tem que ser motivo de honra, de dignidade. O que me faz uma pessoa digna é o que Cristo fez por mim. E só, e nada mais. E eu preciso viver por isso. E é interessante que essa convicção, e o texto diz, olha, porque é isso que é o de fato o poder de Deus em ação na minha vida. Para que eu possa ser mensageiro e levar outros a também alcançarem essa mesma condição de dignidade. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já compreendeu que se orgulhar do Evangelho é você se colocar à disposição de Deus para Deus usar a sua vida para mudar o destino eterno daquela pessoa? Nós não estamos falando de algo passageiro. Nós estamos falando de algo que é para toda a eternidade. Uma vez me questionaram o que ia ser o galardão no céu. Uma coisa que eu saí, né? Nunca fui lá ainda. Estou para ir. Falta pouco. Estou falando lá em casa, daqui uns dias eu já estou lá. Daí, se precisar, se Deus deixar, eu volto para contar para vocês. Eu falei para a pessoa, sabe, eu não sei. E a pessoa estava me questionando, porque assim, eu fui cristão há tantos anos, já falei tanto de Jesus para tantas pessoas já aceitaram Jesus com a minha palavra, né? Mas aí tem alguém que viveu a vida inteira sem Jesus, e no último suspiro de vida aceita Jesus e morre. Eu quero saber se meu galardão vai ser melhor lá no céu do que o dele, porque eu servi anos. Eu falei, minha irmã, não sei não. Né? Era minha irmã, eu falei, irmã, não sei não, minha filha. Não sei essa resposta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa está salva. Mas ela nunca vai viver uma experiência, nunca vai ter a oportunidade de ver a experiência que você viveu a sua vida toda. Que é a alegria de ser usado por Deus para levar alguém ao arrependimento. Para que o Espírito Santo te use. Quem já viveu essa experiência sabe que não tem alegria maior. De ver alguém que você está orando, buscando, investindo, aquela pessoa aceitando Jesus, dizendo, agora eu sou um discípulo de Jesus. Aquilo enche você, é a melhor coisa do mundo, é melhor que chocolate com Coca-Cola. E não zero, Coca-Cola gorda. É muito melhor. Aquela pessoa nunca vai ter essa oportunidade. Então entenda que isso é seu galardão. Tá bom demais. Eu não sei se lá no céu vai ter o bairro, né? Classe A ou Alphaville. E depois vai ter a favelinha. Não sei se vai ter isso. Não sei como é que vai ser. Não sei se vai ser uma rua com ouro 18 ou outra rua com ouro ou de prata, né? Não sei. Você está preocupado com isso? É isso que está movendo você? O que precisa mover você é você se orgulhar de ter sido alcançado por Jesus e de viver esse evangelho, de poder compartilhar esse evangelho. Isso é uma ação de quem é chamado, uma convicção de quem é chamado. E sabe, todas essas ações, todo esse movimento, tudo isso que a gente consegue extrair desse texto, tem um porquê. Tem um fato gerador, um ponto que produz isso, que é a nossa fé. Versículo 17 diz assim, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Você não vai viver pelo que você produz. Você não vai viver por quantas pessoas você conduziu ou não a Cristo. Você não vai viver por quanto você abriu mão. Você não vai viver pelo quanto você sofreu. Todas essas ações, elas são possíveis. Porque você precisa viver pela fé.
Lembra lá do texto de Gálatas? Uma vez que nós dizemos que vivemos pelo Espírito, nós também devemos ser guiados pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida. Viver pela fé. Os chamados por Jesus vivem pela fé. E é isso que Ele está chamando a mim e a você. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a refletir. Você tem vivido pela fé? Você tem vivido esse orgulho, essa honra de ser alguém que é guiado pelo Espírito Santo? Você vive com orgulho de ter sido alcançado pelo Evangelho de Jesus e de poder compartilhar desse Evangelho? Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Sobre quais convicções você tem vivido? Todas as perguntas, essas reflexões que foram sugeridas a você. Quais delas você de fato tem vivido na sua prática de vida? Você é alguém que tem demonstrado que você pertence a Cristo? Você tem demonstrado que Jesus de fato é dono de você? Você tem se colocado à disposição para de fato servir, trabalhar, oferecer tudo o que você é, tudo o que você tem ao Senhor? Você tem se relacionado com disposição para fortalecer e ser fortalecido nessa caminhada de fé? Você tem se orgulhado de ser um discípulo de Jesus? Sobre quais convicções você tem vivido? O que tem regido a sua vida? E a última reflexão é: você decide viver a plenitude do chamado de Cristo em sua vida? Você escolhe viver não mais por você mesmo? Tantas coisas que Jesus pode fazer em você e através de você. Ele escolheu isso. Ele escolheu chamar você para ser o representante dele. Assim como ele obedecia ao Pai em tudo, assim como ele representava o Pai. Se você ler o Evangelho de João, quando Jesus ora, Jesus diz assim: olha, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um comigo e um entre eles. Essa unidade nos faz servir. Jesus orou por mim e por você, para que a gente vivesse essa unidade, para que a gente vivesse esse chamado, de forma prática, com convicções claras, que a palavra dele nos traz. Você não precisa sair procurando em outros lugares, é só você focar na palavra dele. Está muito claro o que você precisa fazer. Mas isso é possível quando nós pertencemos a Ele. Um dos pontos principais dessa mensagem de hoje é pertencer. Você pertence a quem? Quem é dono do seu coração?